Olá, pessoal! Hoje começamos a nossa quarta parte da nossa disciplina e falaremos a partir de agora de planejamento de obras. Bom, por que precisamos estudar o planejamento? Há estudos que vão dizer que o planejamento e o controle, eles estão diretamente relacionados com a baixa produtividade nos canteiros de obras, as perdas e desperdícios de serviço e de materiais e baixa qualidade dos serviços, dos produtos entregues também. É importante frisar que planejamento e controle sendo duas coisas diferentes, mas que estão ligadas e uma depende da outra. Nós planejamos uma obra, mas o planejamento precisa ter um controle. Nós não vamos apenas planejar a obra antes do seu início, mas durante a execução da obra, esse planejamento ele tem que ser controlado. Então, quando a gente falar controle, a gente está falando durante a obra, do controle do planejamento da obra. E isso é muito importante para evitar a questão de baixa produtividade, perdas e baixa qualidade dos produtos. Alguns benefícios do planejamento vão ser citados aqui. Ele é importante para você ter uma referência para o acompanhamento. Então, se você tem um planejamento antes da obra, durante a sua obra, você vai ter uma referência para poder acompanhar se está atrasado, se não está. Demonstra mais profissionalismo das empresas, né? Uma empresa que planeja, ela é mais profissional. Criação de dados históricos. Eu tenho um planejamento dessa obra. Quando eu vou começar uma próxima obra, eu já sei o que deu certo, o que não deu certo, se eu fiz o controle, né? Então, eu tenho um dado histórico. Documentação e rastreabilidade. Então, está registrado, né, o meu planejamento, não é apenas a cabeça, e aí eu consigo rastrear todas as etapas da minha obra. Ela é uma referência para as metas lá dentro do canteiro, então até semana que vem a gente tem que terminar tal etapa, tal serviço tem que estar finalizado, porque a gente tem um planejamento maior geral que dá essa referência. Ele pode fazer relação com o orçamento, que foi, né, até o que nós vimos anteriormente. Nós verificamos no planejamento, detectamos situações desfavoráveis no planejamento, conhecimento pleno da obra. Quem faz o planejamento, ele tem conhecimento pleno da obra, porque ele verificou todas as etapas da obra, do início ao fim, antes dela iniciar. Otimização da alocação de recursos. Então, eu vou saber qual que é o período que eu vou ter que ter maior desembolso da minha empresa, porque eu fiz o planejamento. Dá maior agilidade nas decisões e padronização dos serviços. Tá? Então, esses são os benefícios do planejamento. Agora, além da gente verificar os benefícios, a gente vai ver aqui algumas fotos das deficiências das empresas e o porquê dessa deficiência das empresas. Por que a gente faz planejamento? Porque existe isso aqui, ó. Existem obras de má qualidade, de vários graus na qualidade do serviço, né, da mão de obra, porque as empresas que planejam, elas às vezes planejam, mas não planejam mal, e outras planejam bem, mas elas não fazem o controle do seu planejamento, como eu disse que a gente precisa controlar durante a execução, né? E aquelas que funcionam também à base da improvisação total. Então, acaba acontecendo essas coisas aqui no canteiro de obras, né? Enquanto algumas construtoras se esforçam por gerar cronogramas detalhados e aplicar programações semanais de serviço, outras creem que a experiência de seus profissionais é o bastante para garantir o cumprimento do prazo e do orçamento, né? E aí a gente vê acidentes acontecendo, deficiências acontecendo aqui dentro da obra, né? Porque não foram bem. Existem erros de planejamento, erros de projeto que prejudicam aqui o serviço e entregam as obras com má qualidade. Então, tem empresas que planejam, mas não fazem o controle desse planejamento durante a execução, né? Então, um exemplo aqui de uma montagem tem que ser muito bem analisada pelos projetistas, principalmente, mas também pelos gerentes da obra que vão estar executando esse serviço.
E aí, né, se não é feito, acontece até desastres como este daqui durante a execução da obra. Então, o planejamento envolve até a segurança da minha obra. Outras empresas funcionam na base da improvisação, né? Parece até brincadeira, que coisas como essas podem acontecer, infelizmente. Não são poucos os casos conhecidos das deficiências das empresas e aí o cliente fica com uma frustração com o prazo, porque o que mais acontece são obras atrasadas, estouros de orçamento, então eu faço o orçamento, mas o orçamento nunca é cumprido, há sempre estouros, atrasos injustificados que não tem justificativa. A indisposição do construtor com o seu cliente, com o contratante, e até mesmo litígios judiciais para recuperação de perdas e danos. Então, o que a gente vê são empresas quebrando, empresas que recebem vários processos da mão de obra, do cliente por falta de entrega no prazo correto e acabam quebrando, né, e entrando em recuperação. A melhor maneira de minimizar esses impactos é produzir um planejamento lógico e racional, pois assim se dispõe de um instrumento que se baseie em critérios técnicos fácil de manusear e interpretar. Então, não adianta fazer um planejamento que não seja lógico, que não seja eficiente, que eu não vou conseguir cumprir. Então, o planejamento tem que ser feito conforme ele realmente deve ser para aquela minha obra, de acordo com as minhas circunstâncias. Quais são as causas da deficiência nas obras? Alguns deles eu vou citar aqui. O planejamento e o controle como atividade de um único setor. Como eu disse lá no início, planejamento e controle são duas coisas separadas, mas que se relacionam uma com a outra. O planejamento eu faço antes do início da obra e o controle eu faço durante a execução da minha obra. Né? E o problema é que a elaboração do planejamento muitas vezes é encarada como uma missão enfadonha que o setor técnico da empresa precisa cumprir. Parece que é algo que tem que ser cumprido por obrigação, mas não porque vai trazer algum benefício para a empresa. Então, há essa primeira questão. Às vezes o planejamento ele serve apenas para fazer uma figura para o cliente, então faz uma planilha bonita, uma tabela bonita para apresentar para o cliente, mas aquilo lá nada é verdade, coincide com a execução da obra. O planejamento ele deve servir para ajudar, não deve ser um peso, não deve representar um ônus. Então a gente tem que ver com o planejamento benefícios. Outra questão é que as reuniões com o pessoal da obra, elas ajudam, se eu tenho planejamento e eu faço essas reuniões para passar o planejamento pessoal da obra, elas ajudam a todo mundo que está ali na obra se dedicar, se dedicar a um serviço para poder cumprir uma meta. Né? O planejamento deve ser abençoado por todos os envolvidos, o engenheiro, o mestre, os técnicos, todos eles têm que estar envolvidos com o orçamento, com o planejamento para poder cumprir esse planejamento. Além disso, também, quando a gente faz planejamento e faz o controle, a gente gera indicadores de desempenho. O que seria isso? Eu consigo medir a produtividade do meu canteiro, dos meus trabalhadores, e esses indicadores eu posso utilizar em outros serviços e eu devo, com certeza, atualizar periodicamente. E é uma coisa que acaba não fazendo, né? Acaba se fazendo um planejamento inicial, mas não se atualiza, né? Não faz o controle desse planejamento durante a obra. Isso é outra causa da deficiência. Além disso, há o descrédito por falta de certeza nos parâmetros, porque a empresa ela executa o serviço sem ter alguns parâmetros de produtividade, de gasto, de perdas, e essas incertezas geram descréditos para essa empresa.
né? A incerteza, ela é real, ela é inerente ao processo da construção. Só que ela deve ser cada vez mais, quando há maior conhecimento da obra, as incertezas elas devem ser diminuídas. O planejamento ele deve ser visto como um exercício técnico que se presta a tentar prever, dentro do melhor cenário futuro, o impacto das atividades, né? As incertezas, à medida que o tempo passa, vão sendo incorporadas ao planejamento por meio de alterações, adaptações nos planos, utilização das corretas produtividades dos serviços nas diversas situações. Então, é o que eu falei, você atualiza as incertezas que aconteceram, que não foram previstas, para as próximas previsões. E isso vai só melhorando e dando mais crédito, né, para a sua empresa. Outra coisa, outro problema é que ainda existe em algumas empresas a crença, né, de que o desperdício e a informalidade elas são intrínsecas do serviço da construção. Mas isso já não acontece mais nas grandes empresas, empresas que demonstram ter qualidade. Então, desperdício e informalidade não é mais algo a ser considerado normal nas construções. Não pode mais ser considerado como normal verificar desperdícios como estes aqui. Então, isso também depende do planejamento. O planejamento também, uma das causas é ele ser excessivamente informal. Por exemplo, eu faço até um planejamento a longo prazo, porém, ele fica só no papel e o que acontece é o imediatismo lá na obra. Então, lá na obra que é realizado as decisões, as tomadas de decisões, sem nem considerar o planejamento a longo prazo, né? Porque ele foi realizado excessivamente informal, apenas para ter no papel. A falta de um planejamento global, né, geral e formal determina a inadequação dos planos de médio e curtos prazos, acarretando a utilização ineficiente de recursos humanos e materiais da obra. Então, a gente tem planejamento a longo, médio e curto prazo. Então, eu preciso do planejamento a longo prazo e que ele seja um planejamento adequado, lembra lá, racional e lógico, para poder executar os planejamentos a médio e curto prazo, que são realizados pelos engenheiros e técnicos da obra. Mas isso eu dependo do meu planejamento global. Se ele estiver errado, os meus outros planejamentos de médio e curto prazo serão prejudicados. De maneira geral, a excessiva informalidade também dificulta a comunicação entre os vários setores da empresa. Então, essa figurinha que é comum lá da internet, que a gente vê a dificuldade na comunicação. Então, o cliente vai e explica o que ele quer. O gerente do projeto entende de outra forma. É realizado de outra forma. Foi planejado de outra forma. O gerente explicou para o cliente mais diferente ainda, né? Como o projeto foi documentado, aqui zero, não tem nada, ou seja, não houve nenhum registro. Os produtos que foram entregues também, nada, ineficiente. Como o cliente foi cobrado, essa aqui é boa, né? Porque ele é sempre cobrado excessivamente. Como o projeto foi apoiado, também pouco. Mas o que o cliente realmente precisava era simplesmente de um balanço. Então, a informalidade, né, a falta de registro, dificulta a comunicação entre os vários setores da empresa. E precisamos ter uma boa comunicação entre o canteiro de obras, o dono da empresa, o cliente, para poder conseguir ter obras de qualidade. E por último, uma das causas da deficiência da obra é a questão do mito do tocador de obras. O que seria esse mito do tocador de obras? É aquela pessoa que pode ser um engenheiro, pode ser o mestre, que é a conhecida como aquele que vai determinar como a obra toda vai ser executada. Então, assim, uma obra boa é uma obra que tem um bom tocador de obras. Não é isso que hoje nós verificamos nas empresas, porque o
o planejamento, ele não é feito dentro do canteiro de obra. O planejamento é feito muito antes. E o engenheiro que está lá, o mestre, eles devem seguir um planejamento que já existem. Então, o mito do tocador de obra, ele tem que ser mesmo um mito, porque ele não deve existir essa pessoa que toma as decisões sem basear em um planejamento, né? E aí, esses são os pensamentos do tocador de obra, que não deve ser assim. Eu tomo decisões rápidas, baseadas na minha experiência e intuição. Não, as decisões, elas não têm que ser necessariamente rápidas, elas têm que ser previamente antes dos problemas. É claro que coisas podem acontecer na obra, e claro que a experiência, ela é muito importante, mas o planejamento global de uma obra tem que ser realizado antes da execução. Se fosse depender do planejamento, não teria feito metade das obras que realizei. Então, esse tocador de obra, ele desconsidera o planejamento, ele não acha importante. Infelizmente, não existe mais tantos profissionais como eu dando sopa no mercado, né? Infelizmente, ainda há esse pensamento de que o tocador de obras ele é mais importante que o engenheiro, que o gestor que fez o planejamento da obra, que o projetista, porque é ele que resolve tudo. Planejamento é perda de tempo, só se justifica pelas exigências contratuais. Então, aquilo que a gente falou, ele acha que é só para estar no papel o planejamento. E muitos relatórios e reuniões tiram o foco da obra. E, infelizmente, esse é o mito do tocador de obras que nós devemos evitar e devemos entender nessa aula que o planejamento ele é muito importante. Nós vamos ver nas próximas aulas como ele é feito para as obras e que nós precisamos dar valor ao planejamento de obras para que tenhamos obras com mais qualidade, com uma melhor produtividade e que evite o desperdício, tanto de material, mas principalmente o desperdício de tempo, de serviço da nossa mão de obra que gera custos. Tudo bem? Então, pessoal, essa é a nossa aula de hoje. Até a próxima!